Apocalipse 14, apostila. Este capítulo foi escrito em contraste ao capítulo anterior. No capítulo 13, nós temos a apresentação do anticristo e o seu sistema imundo e profano. Já no capítulo 14, revela que no mesmo período de maior devassidão moral e espiritual que já houve sobre a terra, Deus irá guardar os seus fiéis. Me refiro aos 144 mil, é o que o texto vai apontar. Deus faz questão de revelar o caráter dos seus seguidores, ou seguidores do Cordeiro, que estarão selados pelo Espírito Santo de Deus e não se corromperão, mas pelo contrário, permanecerão íntegros e irrepreensíveis. Vamos lá em Apocalipse 14, na Bíblia. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do seu Pai. Ouvi a voz do céu como voz de muitas águas, como voz de um grande trovão. Também a voz, o que ouvi, era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, para onde quer que ele vá. São os que foram remidos dentre os homens, primícias de Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca. Então nós estamos vendo aqui o perfil, o caráter desses 144 mil, que serão homens tomados pelo poder de Deus, que estarão vivendo durante a tribulação, irmãos, num alto padrão de santidade, tá? Por isso que ele está, a gente tem esse contraste, assim como o anticristo foi apresentado, assim como as trevas foi apresentado, assim como Satanás, Deus naquele período vai levantar esses 144 mil para pregar ousadamente, ok? O verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? Tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentavam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do... Presta atenção. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Então, o tema desse evangelho eterno que será pregado pelos anjos, observe que a expressão é evangelho eterno. Aqui, ele está trazendo o teor da mensagem. Eles não vão pregar aquele evangelho, sabe, que a gente prega hoje, o evangelho da graça. O evangelho, a mensagem dele é assim, ó, se arrepende, porque, olha só, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do juízo. Então é uma mensagem, irmãos, de juízo mesmo, que está vindo. É possível, sim, que algumas pessoas se arrependam. Então, o primeiro aspecto dessa mensagem é juízo para a salvação. Então ele está dizendo assim, temei a Deus, pois é chegada a hora do juízo. Eles vão proclamar isso em grande voz. Agora, a segunda coisa que tema dessa mensagem é: adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, a primeira referência é temei a Deus, porque chegou a hora do juízo. A segunda é uma comparação, essa parte da mensagem, onde a natureza expressa a glória de Deus. O Evangelho eterno, irmãos, ele já vem sendo pregado pela própria natureza. Deus fez a criação
para anunciar a sua glória. Quando eu ensino sobre adoração bíblica, eu mostro esse aspecto. A natureza, o salmista, e todos eles olhavam para a natureza e eles manifestavam de alguma maneira uma adoração ao Deus Criador. A expressão mais antiga a respeito da pessoa de Deus, ou Deus se manifesta em seu molde mais antigo como o Criador. No Gênesis, o Deus apresentado é o Deus da criação. Ok? O Deus apresentado em sua forma mais antiga é o Elohim, que significa o Deus Criador. Então, lá atrás, antes de tudo, o Deus que era desejado, o Deus que era buscado pelos seus, era o Deus Criador. Isso fica mais evidente quando você vê Jó em seu desespero por conhecer a Deus. Jó, ele busca através da natureza, através dos ar, ele vai olhando para tudo, e se você observar bem Jó, o Deus que ele conhecia era o Elohim, era o Deus Criador, mas Jó sabia que havia mais. O Evangelho eterno, pregado pela natureza, ele anuncia que existe um Criador. Deixa eu dar uma pausa aqui, para a gente entender um pouco melhor sobre esse Evangelho, que será agora não pregado somente pela natureza, mas será pregado pelos anjos. O objetivo dele é só revelar a Cristo, ok? Agora vamos lá. Há uma experiência contada de um cientista ateu. Ele queria provar que Deus não existia. O desejo dele era provar que Deus não existia. Aí ele decidiu fazer uma experiência. O que ele fez? Ele pegou uma criancinha bem novinha, nunca tinha tido contato com ninguém, e ele foi sozinho para uma ilha. É claro que era um objeto de estudo, era uma tese que ele queria montar, e eu não sei, não vou entrar nos méritos se ele foi patrocinado ou não. Ele foi para uma ilha. Ele pega essa criança, vai para essa ilha e fica lá naquela ilha deserta com aquela criança, cuidando dela, sem contato com ninguém, só ele e aquela criança. O alvo e o objetivo dele era o seguinte, era dizer, nós vamos pegar alguém, eu vou usar a expressão virgem na mente, alguém que não tem nenhuma informação, alguém que não tem influência nenhuma, porque a ideia dele era provar que nós somos o produto do meio. Então, por que nós acreditamos em Deus? Porque alguém disse para nós um dia que existe um Deus, e ele queria desconstruir essa ideia, porque essa ideia é marxista, salvo engano. Então ele queria, na verdade, comprovar o que Marx estava dizendo que tudo que nós temos é influência da cultura que nós vivemos. Irmãos, mas Deus não é uma cultura, Deus não foi inventado, Deus ele existe, e a semente da eternidade foi colocado dentro de cada um de nós. E foi aí que ele tropeçou em si mesmo. Por quê? Ele foi para uma ilha, irmão, dançou. Ele tinha um oceano na frente dele. Ele tinha um céu azul. Ele tinha um coco, irmãos, que dava água de coco. Ele tinha aquela areia. Ele tinha aquele horizonte. Ele tinha aquele sol que sumia e que saía de dentro daquele mar. E ele começou a educar aquele filho da maneira dele. Claro que sem apresentar Deus, sem tocar no nome de Deus. Só que um belo dia, aos 8 ou 9 anos, aquele menino sentou no final de tarde, vendo aquele sol desaparecer, aquela coisa linda. Quantos já viram o sol indo embora, aquela bola de fogo descendo no meio da água? O menino olhou para aquele cientista e disse assim: pai, quem fez todas essas coisas? Ele parou, ficou olhando para o menino, não sabia o que falar, ninguém tinha falado para aquele menino. Ele disse: pai, porque isso não pode existir do acaso, é tudo tão perfeito. Alguém criou tudo isso. Dá glória a Deus, irmão. Então, pastor, o que é o Evangelho eterno? É isso. É a criação
revelando o Criador. A criação não é obra do acaso, os exageros de Deus não é obra do acaso. Irmãos, nós estamos em uma Via Láctea, numa parcela da galáxia, que nós temos 200 milhões de estrelas. Você ouviu o que eu falei? Você ouviu o que eu falei? Sabe por que ela chama de Via Láctea? Porque, irmãos, a NASA, com todos os cientistas, eles olharam para o universo e disseram, gente, o universo está em expansão. Deus disse uma vez, haja luz, e a luz continua propagando em o universo está em expansão. Deus criou o universo, irmãos, e o universo continua crescendo e criando, porque esse Deus é tremendo demais. E aí, eles olharam para esse tamanho de universo, para as milhares, milhões de galáxias, e descobriram que nós estamos em um rastro de leite, por causa da quantidade de estrelas. No meio desse universo, parece um pouquinho de leite. Parece um pouquinho de leite que foi derramado. Os cientistas, pasmos, disseram, é Via Láctea, é um leite. Pode deixar, eu gosto de fazer bagunça de vez em quando. 200 milhões de estrelas. Só que quando se olha de longe, se diz que não é nada. Existe um Deus criador, existe um Deus soberano, existe um Deus que zela por você. Existe uma estrela, irmãos, que chama VY Canis Majoris. É um bom nome para você colocar no seu filho. Essa estrela é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol, que é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Você ouviu o que eu falei? Uma estrela que foi encontrada 1 bilhão de vezes maior do que o Sol, que é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. E aí todo mundo olha e fala, o que é isso? Eu digo, o Evangelho eterno. Deus pregando para o homem através da criação. O homem vai ter que reconhecer que existe um Criador. As estrelas, os meteoros, eles estão girando em todo o universo. E Ele tem sustentado tudo isso. Irmãos, o homem pode rejeitar. Ele pode dizer que não existe. Mas um dia, todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E lá no fundo, irmãos, eles sabem que Deus existe. Então, o Evangelho eterno é a criação revelando o Criador. E agora, no final do Apocalipse, se ouve uma voz. Essa voz diz o quê? Vi outro anjo voando pelo céu, tendo o Evangelho para pregar os que se assentam sobre a terra, e cada nação, tribo, povo, língua e nação. Ele diz, temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai, olha a menção, o que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de águas. Essa é a mensagem do Evangelho eterno. Então esse Evangelho eterno, volta em Romanos 1. Pastor, vamos explicar uma coisa rapidão. Porque o vendedor daria um maná escondido, bem como daria uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, certo? Aí tem que ir para os 144 mil. Tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu pai. Isso também vai ser diferente? Então, um pouco diferente. Depois a gente fala sobre isso. Não vou perder o raciocínio aqui, tá? Anota aí que a gente responde depois. São duas coisas distintas aí. Vamos lá. Romanos capítulo 1, o verso 18. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quanto, presta atenção, nós estamos aqui mostrando e falando um pouco sobre esse Evangelho eterno. Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus. Como que é isso? Os atributos invisíveis de Deus. Continua comigo. Assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do
sendo percebido, olha o Evangelho eterno aqui, sendo percebido por meio do quê? Das coisas criadas. Então, por que Deus fez tudo o que Ele fez? Porque Ele gostaria de manifestar a sua glória ao homem, para que o homem pudesse lhe adorar. Tudo que Deus fez, Ele fez por amor de nós. Paulo disse isso em Coríntios. Mas Ele fez isso para que se aquele que se perder pelo caminho possa olhar em qualquer lugar, Ele dá honra e glória. Então a criação manifesta a glória do Senhor. Tem uma música que fala do Apocalipse, não tem? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. O Evangelho é eterno. Está conseguindo entender? Isso está expresso, só não tem sido ensinado. Amém? Está sendo até cantado, mas as pessoas não têm a consciência do que é o Evangelho eterno. O Evangelho eterno está sendo manifestado desde o princípio. Agora vamos lá. Vai lá comigo em Eclesiastes, capítulo 3. Diz assim: tudo fez. Quem fez tudo? Tudo fez Deus de que maneira? Formoso, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade. Aonde, irmãos? No coração do... sem que possa... o quê? Possa este descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Vou ler de novo, presta muita atenção, porque esse texto é extremamente importante. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Pois também a eternidade aonde? Sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. O que é isso aqui? Presta atenção. Deus colocou dentro de cada ser humano uma semente da eternidade. Essa semente está dentro de todo ser humano, está dentro de você. E aqui dentro, essa semente é aquilo que starta, que revela Deus, quando você para e olha para a criação. Essa semente é o que ativa dentro de você o desejo por descobrir e conhecer o Criador. Então, dentro de cada um de nós tem uma sementinha, escondida, sem que a gente possa perceber. Mas quando nós olhamos para a criação, algo starta. Aquele menino, naquela ilha, ele tinha sementinha. E mesmo que o pai não quisesse, ao ele admirar a perfeição da obra, porque Deus fez formoso tudo no seu devido tempo. Agora, a semente da eternidade cresce, exigindo a existência de um Deus. Essa, para mim, é a beleza da eternidade. A ira de Deus vem por causa da impiedade dos homens. Quando? Quando eles negam isso, eles negam aquilo que está dentro deles, porque serão indesculpáveis, porque Deus está revelando os seus atributos invisíveis através da criação. Foi isso que levou Jó a querer mais e mais e mais e mais. Foi essa semente, porque quem pregou para Jó? Quando Jó viveu? Agora, vai comigo para Jó. Jó, capítulo 40. Marca o 40. Vai para o, se eu não me engano, 19. 19, 25 é importante para você entender.
Eu ainda creio que um dia eu vou dar aula de Jó, amém? Pensa um negócio maravilhoso, irmãos. Eita mistério, fala Deus. Jó 19. Olha o que o Jó, lá num tempo da antiguidade. Eu tenho tanto argumento aqui, irmãos, mas eu não posso falar que senão atrapalha a aula. Mas isso aqui é tão profundo, você não tem noção. Apocalipse fica fichinha quando você entra aqui dentro, você fica, meu Deus do céu. Porque aqui a gente tem o Jó num tempo muito antigo, e ele só tinha ouvido falar desse Deus que agora estava pipocando aqui dentro, e ele queria conhecer. No 25, ele chega a esboçar a existência de um Redentor. Olha o que ele diz no 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo e a minha pele, em minha carne verei a Deus. Quem falou isso para o Jó? Dá uma rajada em língua aí, irmão. Rabachaias. Tem hora que eu não aguento. Eu nem sou tão pentecostal, mas eu não dou conta, irmão. A Bíblia me aviva. O salmista diz no Salmo 119: vivifica-me segundo a tua palavra. Olha o que ele está dizendo. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim me levantará. Depois de revestido esse meu corpo e a minha pele, em minha carne. Gente, isso, olha para mim, eu vou usar a palavra do Luiz Hermínio, é muita chapação, irmão. Ninguém sabia o que era arrebatamento, ninguém sabia nada, ninguém sabia nem que podia ver Deus, ninguém sabia nem explicar se existia Deus. Ele está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, aquele que vai me resgatar, ele vive. Ninguém ensinava sobre isso, era só o Elohim, era o Criador. Mas agora ele está falando de se relacionar com essa pessoa. Vai para o 40. Vamos chegar lá. 42 é meu alvo. Diz assim: então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Deus não aguentou. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso. Irmãos, eu sei lá se era hora de Deus se mostrar para Jó. Mas ele não aguentou. Jó 40, verso 6. Deus resolve se manifestar para Jó, aparecer para Jó. E do meio de um redemoinho respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Rabachaias. Presta atenção, porque o mestre dos mestres vai ensinar agora. E se você quiser dar aula um dia, você vai aprender com quem sabe, e é Jesus. O mestre não ensina dando conhecimento, ele ensina fazendo pergunta. E tem gente que olha para esse texto, eu fico doido, acha que Deus está bravo com Jó, acha que Deus quer matar Jó. Não, ele resolveu ensinar Jó no nível que Jó podia aprender, para que Jó crescesse. Olha o que ele diz: cinja agora os lombos como homem. Ele está dizendo, olha, você ainda não sabe nada, mas o papai vai te ensinar. Eu te perguntarei e tu me responderás. Olha para mim, acaso anularás de fato o meu juízo? Ou me condenarás para justificares? Ou tens o braço como o teu Deus? Ou podes trovejar com a voz como ele faz? Orna-te, pois, a excelência da grandeza e vestes de majestade e glória. Ele está se apresentando, irmãos, através de perguntas. Sabe por quê? Olha para mim. Deus está mostrando para ele que ele era aquele quem ele tinha ouvido falar. Mais na frente, ele vai dizer o seguinte, olha só, aqui no verso 11, derrama as torrentes da tua ira
e atenta para o soberbo e o abate. Olha para todo soberbo e humilha. Calca os pés do perverso no seu lugar. Olha só. Volta aqui um pouquinho. Deixa eu achar. Eu quero achar. Quando ele disse, acha aí para mim. Eu lembrei desse texto. Acha aí para mim. Quando ele fala assim, aonde você estava? Aonde você estava quando eu estabeleci os limites? Aonde você estava? 38:4? Confirma para mim aí. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? É isso aí. É esse ponto. Se é que você sabe tanto. Pode continuar. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam. Continua? Pode continuar. Quem repressou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Aleluia. Olha para mim. Depois observe esse texto, a fala de Deus. Ele está apresentando para ele, porque ele era o Criador, irmãos. Só que Jó queria crescer na intimidade. Então, para ele se apresentar, ele faz as perguntas, ensinando Jó coisas que ele pensava no fundo do seu coração. Jó parava e olhava, quem põe limite no mar? E agora Deus, onde você estava quando eu pus o limite no mar? Você está me entendendo, irmão? Porque Jó tinha que entender que era o próprio Deus. Então Deus se apresenta na altura do que Jó conhecia. Mas agora nós vamos lá no pastor Ramalho, do 42. E aqui, irmãos, aqui fecha o poder desse evangelho eterno, revelado desde o princípio. Só que Jó quis crescer. E Deus sabia disso, foi por isso que ele deixou Satanás, de alguma maneira, provar, tentar. Foi por isso, olha o que diz no 42, verso, é o 2? Olha aqui, o 2 é importante. Jó no final, ele diz assim, bem sei que tudo podes, meu... O quê? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe por quê? Porque ele falou assim, eu sei que o Senhor é o Criador. Porque o Senhor, todas as perguntas que eu fazia, o Senhor disse que era isso mesmo. E o Senhor se apresentou para mim como Ele. Então ele disse, eu sei que tu és soberano. Temei a Deus e dá-lhe glória. Adorai ao Criador. Não é isso que é o Evangelho Eterno lá em Apocalipse? O que ele está dizendo? Bem sei que tudo podes. O Senhor é o Elohim. Só que aqui ele cresceu, irmãos. Aqui ele cresceu. Olha o que ele disse. No verso 5. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Você ainda não entendeu. Você vai entender agora. Olha para cá. Olha para cá. Não, presta atenção, olha para cá. Todo mundo, olha para mim por um minuto só. Jó começa o livro ouvindo falar do Criador. A fome dele era tão grande que no final o Emanuel se apresenta para ele. Porque agora não é um Deus distante, agora é o Deus presente. Consegue entender? O Deus Elohim é aquele Deus que a gente ouviu falar. Aonde que ele está? Eu não sei, mas ele é o criador disso. Agora ele fala, não, ele veio até mim. Irmãos, isso mostra
que em qualquer dispensação que houve, em qualquer período da história, todos tiveram a mesma oportunidade para conhecer a Deus. Mas Enoque parece que foi mais fominha. Jó agora fala, ele falou, eu sei que o meu Redentor vive, olha a fome dele, por fim me levantará, ele vai revestir meu corpo, e eu em carne vou ver a Deus. No final ele fala, se cumpriu o meu desejo, se cumpriu o meu anseio. Aleluia. Irmãos, isso é forte demais. Amém, irmãos? Essa é a essência do Evangelho eterno. Pode falar, pastor. Lê para nós. Acrescenta aí. Todo mundo que tem essa visão de Deus fica nessa posição que joga. É mesmo. É mesmo. A gente vê Moisés, quando Moisés chega diante da sarça, tira os pés, tira da sandália dos pés. Moisés se encurva e fica apavorado. Aí agora que ele quando entende Deus, quando Deus se manifesta para ele diz, por isso me abomino. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meu Deus. Depois da pesca maravilhosa, Jesus diz assim para ele, lança para ele, se eu estou parado, lança ele. Aí ele vai lá, lança ele, ele pesca aquela fica tão bobo, ele nunca tinha visto, ele não sabia que nem no Mar da Galileia tinha tanto tempo. Ele volta maravilhado quando ele chega perto de Deus, afasta-te de mim. Desse jeito. Pecador. Aleluia. Pecador. Ezequiel cai com o rosto em terra. João cai como morto. Toda vez que a gente se aproxima de Deus. Aleluia. O desejo do nosso coração é de arrependimento. Aleluia. Senhor, eu ultrapasso de mim, não preciso não preciso de santo. Aleluia. A experiência de Jó é a mesma de todos esses anos do dia a dia. Deve ser a nossa experiência quando nos aproximamos de Deus. É sentir o desejo de arrependimento. Amém, amém. É verdade, pastor. E isso tudo está dentro de você. A sementinha está dentro de você. E no último instante, a criação vai proclamar o juízo eterno. Os anjos vão proclamar, vão passar voando em todas as nações. É o que está lá em Apocalipse 14. Volta para lá. Pastor, todo o evangelho leva a gente a chegar com os outros. Todos eles Seja o evangelho eterno, seja o evangelho do reino, seja o evangelho eterno. Todos eles levam a gente a pensar como eu preciso. Exatamente. Eles vão levar o homem ao pó, ao arrependimento. Ou, como nós vimos também, o endurecimento do coração daqueles que são rebeldes, aqueles que não querem a Deus. Ok? Então, esse evangelho, verso 6, 14, Apocalipse 14, 6, vi outro anjo, estou repetindo, tá? Voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, de cada nação e tribo, língua, povo, dizendo, grande, temei a Deus. Então isso ficou claro para nós, amém? Aqui eu coloquei apenas considerações, tá, a respeito dos 3 evangelhos. Então ali está, na tela ou na sua apostila, os 3 evangelhos. O evangelho da graça, anunciado pela igreja hoje, durante o tempo dos gentios, antes da tribulação, ou antes da grande tribulação. Hoje nós temos o privilégio de pregar o Evangelho. O Evangelho do Reino, descrito em Mateus 24, 14, pregado e anunciado pelos judeus, pelos 144.000, pelas 2 testemunhas, o Evangelho em meio à pressão, em meio ao fogo, um Evangelho também que vai anunciar o juízo, ele pré-anuncia o juízo aqui, anunciado pelos judeus durante a grande tribulação. Lá diz, e o Evangelho do Reino será pregado em cada povo, tribo, língua e nação. Então virá o fim. Lá está em todo mundo, não é assim?
E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Nós entendemos pela manhã, e aí eu quero deixar aberto para você estudar mais. Há uma mensagem do pastor José inteira, há mais de uma, a respeito desses assuntos. O que está nítido para nós é que esse evangelho do reino é pregado pelos judeus durante a grande tribulação. Não vamos engessar aqui. O evangelho eterno fica explícito. É o evangelho que a criação anuncia. Deus manifesta os seus atributos invisíveis através da criação. 3. O evangelho eterno é o evangelho de juízo, como o pastor Ramalho disse, que visa levar o pecador ao arrependimento, ao pó, a se arrepender do pecado. O que Adão não fez lá no Éden, nós precisamos fazer hoje. Adão justificou o pecado. Nós precisamos, ao ouvir o evangelho, vou ficar com o comentário do pastor Ramalho, seja qual for, seja o momento que for, que nós venhamos nos humilhar e reconhecer que Ele é Deus. Amém? Então, o evangelho eterno, o evangelho de juízo, anunciado pelos anjos por meio de sinais na criação. Vai começar a explodir, vai começar a cair, a criação vai começar a gemer. E as nações, muitos ainda irão se converter, ok? No final, aqui, irmãos, é o finalzinho mesmo. Agora, volta lá para Apocalipse 14. Segunda voz. Seguiu-se outro anjo. Todo mundo achou? O segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, nós estamos vendo aqui uma segunda voz de juízo, dizendo que a Babilônia irá cair. Nós vamos ver a Babilônia melhor daqui a pouquinho, quando a gente estudar 17 e 18. 17 e 18, nós temos a queda da Babilônia. Aqui está anunciada pelos anjos que vai cair. O que vai cair? A Babilônia. O que é a Babilônia? Todo o sistema de controle humano, que é comércio, religião e política. Aonde começou o comércio? Onde começou o comércio? Lá no céu. Lá diz em Ezequiel 28 que houve comércio, uma corrupção, e Lúcifer cai por terra por causa do comércio. Ok? Quer olhar Ezequiel 28? Só vamos lá olhar para a gente fundamentar. Ok. Vamos só dar uma olhada lá. Pastor Ramalho, esse comércio eu vou pontuar, vou ficar com a tradução, e o senhor vai ter que ler o meu livro para entender esse comércio. Tá? Vai sair a edição nova agora, eu falo em 160 páginas só sobre esse comércio. Vamos lá. No dia em que foste criado, verso Ezequiel 28, verso 14. Ezequiel 28, 14, só preciso pontuar isso, porque eu ainda vou falar da Babilônia, tá? Tu eras o querubim da guarda ungido. Nenhum outro querubim ungido foi colocado no lugar dele. Você vai achar querubins, mas a expressão ungido só aparece aqui. Depois você pode procurar. Está se referindo a uma pessoa. A palavra não é pessoa, um ser. Esse ser é o Lúcifer. Ele era o querubim ungido. E permanecia onde? Aonde que ele permanecia? No Monte Santo de... Olha para mim. Davi usa uma pergunta de retórica. Lá em Mateus 15 e Mateus 24. O que é uma pergunta de retórica? É quando eu sei a resposta. Mas eu uso isso. Tá? Quando Deus tratou com Jó, ele usou essa ferramenta da pergunta de retórica. Ele já sabia, mas ele disse, tu vai me responder. E ele começa a fazer as perguntas para despertar o conhecimento. E por isso que eu disse que o mestre sabe ensinar. Ele não trouxe pronto, ele despertou o conhecimento. A pergunta de retórica é essa a ferramenta que a gente utiliza na pedagogia, para despertar o conhecimento.
Davi diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ele diz: aquele que tem mãos limpas e tem um coração puro. Será que é para eu ir em Jerusalém, física, eu preciso ter mãos limpas e um coração puro? Ele diz: aquele que anda com integridade, aquele que fala a verdade de coração, aquele que não pratica injustiça. Então, ali, essa pergunta de retórica de Davi, tanto no 15 quanto no 24, nos revela que esse Monte Santo que Davi está se referindo, não fala da terra, ainda de ser o Monte Santo de Deus. Então, eu vou traduzir o que Davi está perguntando. Ele diz assim: quem vai morar no céu? Ele diz: quem vai habitar no Monte Santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Sem a santidade ninguém verá o... Sem a santificação, né? Sem a santificação, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o... É desse lugar que Davi está falando. E aqui, em Ezequiel 28, a menção feita a esse lugar não é um lugar terreno. Os querubins não estão aqui na terra. Esse querubim, ele exercia uma função lá no céu. Aos teus pés. Eu fiz uma nova versão dele, ele vai sair agora. A capa está pronta já, vai lançar no encontro profético. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste, Deus fez tudo perfeito em seu devido tempo, sim ou não? Até o diabo Deus fez perfeito, não fez? Porque ele está dizendo aqui: perfeito eras, desde o dia em que, até o dia que se achou na multiplicação do teu comércio. Então a palavra comércio não foi uma força de expressão do pregador, mas ela está aqui, é bíblica. Tá? Eu precisaria de mais tempo, o livro vai ajudar a quem mais quiser ouvir um pouco a respeito disso aqui, ok? Então, comércio. Esse comércio começou lá, no Monte Santo de Deus. Agora, esse comércio desce para cá. E o homem, quando come daquela árvore, o que ele deseja? Gênesis 3. Gênesis 3, verso... Vendo a mulher, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então, olha as características dessa árvore. Havia um vendedor, sim ou não? O vendedor dizendo assim: olha como ela é boa, agradável aos olhos. Você já viu quando você entra numa loja, lá vem um vendedor na sua direção? Olá, o senhor precisa de alguma coisa? A Eva estava ali de boa, o vendedor que tinha começado o comércio lá em cima, agora está propondo algo que a Eva não precisa. A Eva tinha Deus, mas agora há novamente o desejo por algo que eu não preciso. Irmãos, esse desejo por algo que você não precisa é pecado, seja o que for. Tem gente que, eu quero um carro tal. Será que você precisa desse carro? Isso pode ser muito perigoso. Quem está me entendendo? Desejar aquilo que você não tem necessidade. A verdadeira prosperidade é ter o que você precisa na hora que você precisa. Ser assistido. Jesus, ele tinha tudo o que precisava na hora que precisava. Concorda que Jesus era próspero? Amém. Jesus sustentava a multidão que vinha atrás dele, irmão. Só que ele não tinha dinheiro para pagar imposto. Aí quando pressionaram ele, falou: Pedro, faz o seguinte, vai pescar. O Pedro vem pescar, pega a moeda e paga o imposto. Eu quero a prosperidade, essa prosperidade sobre a minha vida, você quer? Amém. Se tiver 200 pessoas comigo, nós vamos dar comida para todo mundo. Amém. E na hora que precisar honrar os compromissos, nós vamos ter. Deus quer dar essa prosperidade. Agora, a ganância, o desejo, isso é muito perigoso e vai acabar. Vai acabar.
O homem na eternidade vai voltar a desejar só o relacionamento com Deus. Isso vai acabar. Amém? Glória a Deus. Volta lá. Cai a Babilônia, diga comigo. Tem uma música assim também, não tem? Ah, tem, né? Vocês estão... Olha, empolgaram aí. Eu já vi que o Rafa gosta. Apocalipse. E ele gosta de bola também, né? Isso é do Bola de Neve, não é? Volta pra lá. Legal, essa música é bonita. Vamos lá. Seguiu então o verso 9 agora. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Agora ficou feio, irmão. Preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e com enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Isso aqui já está preparando o momento do fim. Aqui a gente está vendo já que é o final. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, o que guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Olha para mim, isso é um alerta para todos nós. Há quem diga: pastor, que marca é essa? Aqui, irmãos, é a marca da besta mesmo. Pastor, é o chip. O que você acha, irmão? Quem acha que é o chip? Eu penso que sim. Eu só não sei qual a tecnologia que vai ser usada, como isso vai ser usado. Nós estamos prontos, infelizmente ou felizmente, já está tudo pronto para isso acontecer. Tudo pronto. O anticristo, ele vai controlar o mundo por meio do comércio. É por isso que a Babilônia vai ter que cair. Porque as pessoas, elas estão dispostas a dar qualquer coisa para comer, sim ou não? Lembra lá atrás, quando houve crise? Ele vai começar a controlar o comércio. 1 denário, como é que é? Uma porção de trigo por 1 denário, não era esse que estava lá atrás? A gente entendeu que diante da miséria, o anticristo vai controlar as pessoas. E ele vai começar a marcar as pessoas. As pessoas que não têm temor de Deus, que vão estar na tribulação, para elas tanto faz morrer agora ou morrer depois. Irmãos, eu já passei por situação, não comigo, mas de ver a fome muito de perto. Já tive na África, em alguns lugares, onde a fome, irmãos, ela mata de verdade. E isso vai ficar aparente durante a tribulação. Agora, as pessoas, em nome do desejo, em nome da fome, por não entender a palavra, elas vão aceitar a marca da besta. O anticristo, por que eu não falei mais dele aqui, hein? Tá bom, não falei, então deixa. Vamos aqui. Ele vai controlar as nações por meio desse comércio. Amém? Amém, irmão? Amém. Só que é o seguinte, está escrito: quem deixar ser marcado não tem mais salvação. Não é isso que está escrito aqui? Então, se alguém disser para você que é legal botar um chip hoje, posso dar uma dica? Coloca não. Não, é porque é legal, isso é bobeira. Eu já vi muito pastor falar: nada, eu quero ser o primeiro a experimentar. É, irmão, cuidado. Já existe um carocinho de arroz, quem já viu? Um chip do tamanho do carocinho de arroz sendo introduzido. Já tem gente no Brasil utilizando. Mondex, né? Então, aqui está a sentença de juízo. Aqui está dizendo que quem receber não tem mais salvação. Pastor, e se ele ouvir o anjo e arrepender? Aqui estabeleceu um perfil. Aceitou, se corrompeu, não tem mais chance. Pastor, mas assim, está escrito aqui, irmão. Então a gente tira esse pedaço. Eu não quero tirar, você quer?
Então eu vou ficar com o que está escrito. Amém? Vamos dar um intervalo de 5 minutos? Pode ser? Eu preciso. Vi no céu um sinal grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Verso 2: Vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, e a sua imagem, o número e o nome que se acha em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá e quem não glorificará o seu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Olha para mim. O clamor que havia lá no começo, em Apocalipse 6, agora se consuma. Agora o que nos dá a entender é que acaba definitivamente. Fechou. Acabou. Agora, eles dizem, olha, se consumou, não é assim que está lá? Se consumou a cólera de Deus. O final do verso 4 diz o seguinte: porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. É o que nos dá a entender aqui. Isso está acontecendo aonde? No céu ou na terra? No céu ou na terra. O que nos dá a entender é que agora todos aqueles que alcançariam salvação durante a tribulação, eles se fecham o número. Acabou. Até aquele momento acaba. Aqui acabou. Então, se o evangelho da graça alcançou, a pessoa está lá. Se o evangelho do reino alcançou, a pessoa está lá. Se o evangelho eterno da criação alcançou, está lá. E aí se diz, se consumou a cólera de Deus. E embaixo diz, se fizeram manifestos os teus atos de justiça, ou os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Aqui é o momento que as nações, elas vão começar a se reunir para lutar contra Deus. Esse é o momento aonde o Senhor irá pisar o lagar. É o momento aonde nós teremos o Armagedon. Aqui tem um pré-anúncio. No final do 14, diz o seguinte: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até o freio dos cavalos, numa extremidade de 1.600 estádios. Esse último versículo do capítulo 14 e 20, ele está ligado com o capítulo 16. Então, aqui a gente precisa fazer aquele parêntese. Lembra que eu falei? Então, lá no céu, no 15, está vendo que os atos de justiça foram manifestos. Isso aqui já é a preparação do Armagedon. Então, aqui é que algumas pessoas, eles fazem confusão. Olha para mim, o final do 14 se trata do mesmo assunto do 16, nós vamos olhar isso aqui agora, e está ligado ao 19:11. É aqui que algumas pessoas se perdem. Por quê? O lagar será pisado. Olha para mim. Não, olha para a Bíblia, melhor. Presta atenção. O capítulo 16, ele fala dos flagelos. No final do 15, você vê a liberação desses flagelos. Pega o verso 5 do 15, vamos devagar, senão nós vamos nos perder. Apocalipse 15, 5. Olha a expressão, depois dessas. Então é como se tivesse aquele intervalo, deu uma misturadinha. Aí o livro de Apocalipse mesmo se corrige.
ele vai tratar, olha, depois dessas coisas. Então, aqui ele começa dizendo, olhei e se abriu no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos no peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu os 7 anjos 7 taças de ouro, cheias do quê? Eles vão pregar evangelho aqui agora? Não, agora é só destruição. Eles estão saindo com o que na mão? Cheios da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e o seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos. Então aqui nós estamos vendo que realmente é o fim. Primeiro flagelo, quem pode ler para mim? Apocalipse 16. Ouvi, vindo do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Observa, o que está explícito agora é que esse juízo ele é direto àqueles que receberam a marca. Deus começa a atacar e destruir agora aqueles que se venderam para o sistema. Não é isso que está dizendo aí? Primeiro derramou sobre o quê? Sobre os portadores da marca da besta. Específico. Continua, irmão. Segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Ficou muito mais grave. Lá no começo foi uma parte, sim ou não? 1/4. Agora é todo ser vivente. Agora você imagina como é que está ficando o tanto de peixe, baleia, todos os peixes mortos. Como é que não está isso aqui depois de tanta situação que aconteceu? Só que os portadores da besta, eles estão com chagas, com feridas, com úlceras malignas por toda a parte do corpo. E agora o mar, todos os animais aquáticos vão morrer. Está ficando estranho, tá, irmão? Você quer ficar aqui, irmão? O terceiro flagelo, continua, irmão. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém. Irmãos, você estava lendo esse texto agora, eu estava pensando algo. Sabe, a impunidade, ela gera angústia no coração do justo, sim ou não? Quando a gente olha para a corrupção no Brasil, a gente tem uma dimensão disso. Quando a gente vê, por exemplo, dinheiro sendo desviado, quando a gente vê essas falcatruas desses políticos corruptos, isso gera uma tristeza profunda no coração de nós que temos orado, sim ou não? Agora, o contrário é verdadeiro quando eles forem julgados, quando o corrupto é julgado, quando a justiça é feita. Não é que a gente quer o mal, mas a gente está entendendo, isso vai acabar, isso está acabando. Sabe, o que fica explícito aqui é que aqueles que viveram em justiça e em santidade, eles viram todas as impunidades. Nós estamos vendo isso, mas um dia isso vai acabar. Toda essa injustiça, sabe, o dinheiro, igual citaram, passaram na igreja pedindo em nome das meninas dos olhos de Deus.
E o cara estava levando dinheiro para ele. Aqui, irmãos, nós estamos vendo a alegria dos justos. Certamente o Senhor Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Haverá alguma alegria no céu por saber que Deus está julgando aqueles que fizeram mal, que perverteram o caminho da verdade. Ok? Quarto flagelo, outra pessoa. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esse flagelo. Nem se arrependeram para lhe darem glória. Olha para você ver a dureza do coração desses homens. Nós estamos no final. Presta atenção. Lá no Evangelho Eterno diz que os anjos pregariam para todos. De alguma maneira, irmãos, todos ouviram. Talvez, como seres humanos, a gente não consiga entrar na Somália, sim ou não? Mas o anjo, lá naquele final da tribulação, para que ninguém tenha desculpa, eles passaram. Foi muito rápido, mas eles passaram dizendo: temei a Deus, adorai ao Criador. Eles sabiam agora, nos flagelos finais, que aquilo era para gerar arrependimento, mas mesmo assim, as úlceras, a morte, o efeito no mar, agora o sol queimando, ao invés de arrepender, eles blasfemam. Eu não consigo, assim, a gente tem uma ideia, né? A gente olha para longe e fala assim: gente, como pode ser assim? Mas às vezes tem gente assim dentro da igreja, não tem? A gente fala assim: irmão, não vai por esse caminho, eu vou. Irmão, não faz isso. Nós acompanhamos há tempos atrás alguns jovens que o namoro deles estava bem avançado. A gente falava: pai, não faz isso. Espera o casamento. Segura mais um pouco. Meu irmão, cuidado. Você não sabe como é que... Não. A gente já sabe. E vai. Eu não tem nem necessidade, mas hoje os anos se passaram. Talvez 15 anos se passaram. Irmão, você vê o prejuízo que foi desses jovens, amigos meus. Esse rapaz que eu estou me referindo, ele começou o ministério comigo. Mas ele decidiu não ouvir ninguém. Todo mundo falou com ele. Sabe, um homem que temia Deus, Rafa. Mas hoje, ele está fugido por pedofilia. Ele casou, separou. E ele tem um mandato de prisão. Ele está fugido. Porque ele tentou violar crianças. E a polícia bateu em cima. E ele fugiu. É sério, irmãos. O momento de arrepender é hoje. Tudo começou tão pequeno. Não, é um namoro. Pastor fica pegando no pé. Lá atrás, a gente não sabia, pastor Ramalho, como é que ia terminar. Mas a gente viu, olha, não vai dar certo. Casou 2 vezes e está acusado. Se a polícia pegar, prende. E se prender na cadeia vai ser complicado. Porque quando entra, todo mundo sabe do que aquela pessoa foi acusada. Eu não sei se eu oro, sabe? Para Deus permitir que não seja preso. Porque se prender, meu irmão, é terrível. Terrível. Que Deus tenha misericórdia de nós. O 5º selo. Já foi? Não, né? Verso 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Aqui a gente não precisa fazer comentário, o texto é literal, totalmente literal. As pessoas estão mordendo, comendo a língua de dor, mas elas não voltam atrás. Pode continuar, irmã. Derramou o sexto a sua taça
sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que ele não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ok. Então, em todo esse processo do flagelo, a gente vê muito forte a insanidade que o pecado pode gerar. Então, tem pessoas, irmãos, que eles estão vendo que o pecado está aumentando, e quanto mais ele se envolver com o pecado, mais difícil fica de sair desse pecado. O juízo está vindo. E aqui nesse parêntese, que abriu ali no final, nós temos um alerta para nós. O Senhor está nos alertando a nós. Não é para aquela época. Abriu o parêntese, é para nós. Por isso que parece fora de contexto. Ele está dizendo para nós: ei, eis que vem como ladrão. Para a gente não pensar que esse alerta de que ele está vindo é só para aquele momento. Isso está apontando para nós hoje. Você está vendo, eles não se arrependeram, não se arrependeram, não se arrependeram. E aqui no livro abre-se esse parêntese específico, numa maneira de grifar para mim e para você que agora estamos estudando, dizendo: eu venho como um ladrão. Ele está vindo sem demora, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes. O meu comentário do tempo fala assim: Jesus insere uma palavra para a igreja, exortando os fiéis a vigiar e guardar as suas vestes, uma referência clara à diligência espiritual. Para a igreja. Perfeito esse comentário. É para nós. É para a igreja. É um alerta agora para nós. É uma sirene quando lê esse texto. Pá, pá. Ei, atentos. Agora, aqui no versículo 12, o rio Eufrates secar, irmãos. Para mim, eu só consigo entender isso aqui quando eu entendo algo que muitos talvez não entendam. Romanos 11, 23 diz: considerai atentamente a bondade e a severidade de Deus. Terrível é cair nas mãos, terrível é. Presta atenção, há pessoas que elas vão insistindo. Eu ia citar um livro, mas não vou citar não, porque senão vai mudar aqui. Há pessoas que elas insistem no erro, elas manipulam. O pastor, o líder, o discipulador diz: olha, não faça isso. Aí ela vai, sabe? Ela vai tentando. Alguém já viu isso acontecer? Não faça isso. Aí ele vai: não, mas daqui a pouco parece que enche a paciência. Tá bom, faz. Irmãos, Deus, de alguma maneira, Ele permite que coisas aconteçam na nossa vida. O propósito final não é a destruição, mas se você permitir, vai haver destruição. Antes do mar, ou do rio Eufrates secar, foi lançado os últimos flagelos, e a gente viu várias vezes: blasfemaram contra Deus, não se arrependeram, o sol queimou, não se arrependeram. Sabe o que Deus fez agora? Seca o rio, para que os exércitos possam vir para pelejar contra ele mesmo. Isso para mim foi o pior de todos os juízos, porque agora eles vão insanamente marchar com exércitos por dentro do rio Eufrates para chegar em Israel, para lutar contra Deus. Isso é loucura, sim ou não? Loucura.
Mas Deus permite. Deus facilita se você insistir no erro. Então é por isso que nós vemos o Eufrates secar. Vamos lá na apostila, deixa eu ver como é que está aqui. Alguém lê para mim aí, 6ª taça na apostila. Secará o rio Eufrates. Essa parece ser um castigo específico para a Babilônia. O rio se tornará um caminho para que os exércitos do Oriente caminhem para a batalha do Armagedão. O rio secar não parece um castigo, mas talvez esse seja um dos piores. Deus está abrindo uma porta para os maus caminharem com seus próprios pés em direção à morte física e eterna. Pode continuar. Ao oriente da Palestina encontram-se as seguintes nações: Índia, China, Japão, Mianmar, que é a antiga Birmânia. Pode continuar. Turquia, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Afeganistão e muitos outros. Pensa um povo que não gosta de Israel. Todos estes escutarão o chamado do anticristo e virão para Jerusalém para lutar contra Deus. Nós sabemos que serão outros, mas hoje esses países, eles estão lutando de todas as maneiras contra os judeus e contra a vontade de Deus. Então Deus abre esse mar, esse rio que fica ao oriente, e abre essa porta para o oriente. Continue, uma exortação. Pare o que você está fazendo agora. Ouça a voz do Espírito Santo. Um desafio é sugerido. Hoje é o tempo que temos para nos santificar. Como está a sua vida espiritual? Faço-lhe um convite a aborrecer a sua carne e clamar ao Senhor por um avivamento pessoal. Amém, Jesus. Fala ao seu espírito, desperta tu que dormes, perto está o Senhor. Amém. Eu queria que ela lesse justamente, irmãos, para que a gente refletisse, sabe? Todo esse material, se ele não gerar temor no seu coração, não passa de conhecimento. Tudo que nós estamos aprendendo aqui, se nós não refletirmos, sabe? Não passa de conhecimento. Eu sei, eu vou fazer, Não, nós precisamos parar e refletir. Existe alguma área na sua vida que você precisa deixar Deus entrar e tratar? Você tem sido uma pessoa insubmissa à autoridade. Você não tem honrado os seus pais. Sabe, irmãos, Deus não quebra princípio. Não adianta você ser uma bênção, sabe, fora da sua casa, se você não é uma bênção dentro da sua casa. Eu peço bênção para minha mãe todo dia. Se eu encontrar minha mãe, eu pego na mão dela e peço bênção. Pastor, mas o senhor é pastor? Eu sou pastor. Pastor, você é casado? Eu sou casado. Mas até o último dia da minha vida eu quero honrar os meus pais. Você entende? E nós precisamos pensar nisso. Será que está tudo bem? Será que a escola não é uma fuga sua? Será que está numa base missionária e você não está fugindo de algum problema? Será que aqui dentro você ainda está se escondendo? Isso não é, sabe, alguém aqui na frente que está te discriminando. Não, estou te fazendo um convite para abrir a sua vida e permitir que Jesus possa tratar todas as áreas. Porque é fácil a gente olhar para esses abruptos, a gente olhar para esses ignorantes, que ao ser castigado, amaldiçoam Deus. Mas hoje temos a graça e não abrimos o nosso coração. Eu não sei o que é pior, é hoje ter a graça e rejeitar a cura, ou se é depois passar por tudo e ainda assim negar a Deus. Aquele que não voltar atrás, aquele que não voltar ao primeiro amor, aquele que não voltar às práticas da primeira obra, aquele que não se arrepender hoje, ele passará pelo juízo de Deus.
que nós venhamos estar meditando nisso, pensando nisso.